chegamos à nossa última aula do SPE. Seja bem-vinda à aula em que eu vou te falar as etapas do procedimento, as etapas do lash lift. Antes de começar a te mostrar de forma visual, para que você realmente veja o procedimento em si, eu preciso deixar bem claro que não existe passo a passo no lash lift. Eu espero que no decorrer dessas aulas isso já tenha ficado gravado na sua mente, mas aqui eu vou reiterar isso para que não passe despercebido. Cada cliente deve ter um atendimento personalizado. Os cílios são diferentes, a pálpebra é diferente, o objetivo dela é diferente, então você deve lidar de maneiras diferentes. Isso é muito óbvio. Acontece que eu recebo muitas mensagens de alunas frustradas com cursos anteriores que já fizeram, porque sempre fazem a mesma coisa e os resultados são diferentes. Para algumas vai funcionar e para outras não. E eu digo isso com propriedade porque eu comecei assim também, com um passo a passo e me sentindo frustrada nos resultados. E não é o que eu quero que aconteça com você. Por isso eu vou te mostrar o procedimento em geral, inclusive pontuando alguns erros que podem acontecer e você deve ficar atento. Então vamos para a prática. E eu vou te falar agora todas as etapas para conseguir fazer um lash lifting nesse nível. Como já foi pontuado no decorrer das aulas, não existe passo a passo. Então aqui eu vou te falar as etapas do procedimento. Se você quer começar no lash lifting, você tem que entender que a primeira etapa, assim que a cliente, que é modelo, deitar na sua maca, na cama, no sofá, independente de aonde você realiza, você tem que fazer uma pré-análise desses fios. Você tem que entender como que eles são, como que é a pálpebra, como que é o objetivo dessa cliente. Inclusive, esse é um método que chama CPO, em que a gente analisa o comprimento dos cílios, a pálpebra e o objetivo. Então, nesse caso, esses cílios aí, ele é curvado, tá? Eu consigo ver ele na frente da pálpebra, então eu vejo que eles são direcionados para cima. O final, não tanto, ele já tem uma leve descida e a pálpebra aí vai ser uma restrição apenas no início, que a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado para não encostar ali e ficar incomodando essa cliente. Essa etapa é a mais importante porque é ela quem vai definir qual molde a gente vai usar, qual local de aplicação vai ser feito esse procedimento, ou seja, aonde que a gente vai passar o produto para escolher aonde o fio vai ser remoldado. Então presta atenção nisso aqui. Aonde a gente aplica o produto é aonde o fio muda de formato. Então se a gente aplica apenas na base até o final, isso vai interferir em tudo. Analisando então o tamanho do molde, formato a gente tem muitos hoje no mercado. Nesse caso eu escolhi um molde plano com a aba nuvem, ele é clássico, então eu já venho com o pincel para ver até onde esse fio vai, para ver se realmente vai ficar grande, se vai ficar pequeno, qual eu vou ter que escolher para dar o efeito ideal para essa cliente e para essa pálpebra. Porque se você escolhe um molde muito pequeno, esses fios podem ficar muito projetados e ficar encostando realmente no olho da cliente, o que vai incomodar muito. E se você escolher um molde muito maior do que o necessário, esses fios não vão atingir a curvatura eficaz, não vão dar talvez nem diferença do resultado de antes e depois. Entenda também que o formato que você escolhe do molde vai ser o responsável pelo formato que o fio vai ficar. Então, se você, por exemplo, escolher um formato de estrela, os seus cílios vai ficar em formato de estrela. Então, cuidado com qual molde você vai escolher. Antes da gente colar esse molde na pálpebra, a gente vai começar a higienizar esses fios. Então, eu só começo realmente o procedimento, que a primeira etapa é a higienização, depois que tá tudo pronto, todos os materiais ali certos, limpos, o molde já tá ali definido, tudo que eu vou precisar tá do meu lado, eu começo a higienizar esse fio, tirar todas as sujidades, todos os resquícios, às vezes, de resto de máscara de cílios, de oleosidade, para que nada seja uma barreira no meu procedimento. Então, eu faço essa etapa com muita cautela. Um erro que talvez você possa cometer nessa etapa é não se atentar se a cliente veio com máscara de cílios ou não, porque caso isso aconteça, o ideal é que você remova com um demaquilante. Isso provavelmente vai dificultar um pouco o seu trabalho, então sempre peça para ela vir sem máscara de cílios. Isso pode resolver, mas o ideal é você saber como evitar e como proceder caso aconteça.
Logo depois, a gente vai, então, acoplar o molde na pálpebra. A gente não vai usar cola para fazer isso. Esse molde aqui, ele já é anatômico, tá? Hoje a gente tem vários no mercado que são assim, mas também tem técnicas para deixar o molde mais anatômico. Como assim? Ele já encaixa no olho e não precisa ficar forçando para ele se grudar, para ele se colar. Ele já tem o formato mais côncavo, que é o formato da pálpebra. Aqui, cuidado com o posicionamento que você vai escolher. Ele tem que ficar num local exato. Não pode ficar muito perto do nariz, não pode ficar muito para fora dos olhos, nem muito para cima e muito menos tampar ali a raiz dos fios. Agora sim, a gente vai começar a acoplar os fios no molde. Nós vamos dividir em 3 etapas. Essa aqui é uma estratégia muito boa, em que eu vou te contar, inclusive, como faz. Você vai começar passando a cola em uma parte, acoplando o fio. Passando a cola em outra parte e acoplando o fio. Passando a cola no início e acoplando o fio. Isso 3 vezes. Por quê? Se você faz isso de uma vez, não vai dar certo. Eu digo isso por experiência própria. Eu já testei várias técnicas, várias estratégias, várias maneiras de acoplagem do fio e essa é a que mais funciona. Lógico, tem muitos segredos e diretrizes que eu não consigo te passar apenas nesse vídeo. Aqui eu tô te mostrando as etapas, como funciona, mas o avançado mesmo, que dá o diferencial, eu te explico dentro do Profissão Lash Lifter. Então aqui a gente vai continuar essa acoplagem para já vir aplicando o produto. Não se esqueça de vir pelo menos alinhando um pouco. Aqui é importante que você saiba que o alinhamento não precisa estar já que a função do passo 1 é deixar o fio mais maleável e não fixar eles no molde. Essa já é a função do passo 2 que a gente ainda vai aplicar. Então você vem espalhando, né, deixando tudo mais uniforme, mais homogêneo, de forma que não encoste na linha d'água e nem suba até as pontas. Tem casos em que a gente leva sim até as pontas, mas são casos específicos e raros. Cuidado, porque essas pontinhas são mais finas e se você deixar produto agindo lá, pode ser que elas se enrolem porque elas são muito frágeis. Aqui já fica mais fácil porque a gente já definiu aonde aplicaríamos esse produto lá na primeira etapa, que foi a pré-análise dos fios. Então aqui a gente já tem uma noção de como vai ficar, de como a gente precisa remoldar esses cílios dessa modelo. Eu tô indo um pouco mais devagar nesse vídeo, mas é muito importante que você saiba, eu preciso que você saiba que essas etapas até aqui são muito rápidas, muito rápidas. E agora a gente vai aplicar uma fitinha e deixar esse produto agindo aí por determinado tempo. Então é um procedimento que é muito leve, é muito satisfatório de ser feito. Tudo, lógico, é feito com muito cuidado, com muito carinho, mas é algo que você vai curtindo o processo, não é algo cansativo e exaustivo, mesmo se comparado com outras profissões. Eu digo isso por minha experiência e pelo relato também das alunas. Venho com a fita que eu já mostrei na aula dos materiais para vocês. É ela que vai segurar esse fio no lugar para que o produto haja de maneira eficaz. E aqui não pode deixar passar muito tempo. Da mesma forma que não pode deixar pouco tempo agindo. Ou esse fio não vai curvar nada, ou ele vai atrofiar. Pode causar reversão. Mas você entendendo toda a química do procedimento e saber fazer a análise exata, fica muito mais fácil. Hoje a gente tem várias maneiras de análise no mercado do lash lifting. Temos aí, quando a gente olha se a cor funcionou, se ficou mais claro, se realmente o produto agiu de maneira eficaz, ou ainda se esse fio está fazendo um S para ver se ele ficou mais flexível. Mas a melhor maneira é fazendo aí o jeito que vocês estão vendo na tela. E agora a gente vai remover esse produto e vir alinhando esses fios, porque como eu já comentei neste vídeo, nessas etapas, a função do passo 2 é deixar os fios fixos, ele neutraliza a ação do passo 1. Então a gente vem com um pentinho, novamente com um pouco mais de cola, e vem deixando todos os fios muito paralelos, tá? Eu preciso que vocês tenham muito cuidado, porque aqui eu sei que muitas profissionais falam para prestar mais atenção na base, se a base tá cruzada, se tem algum fio cruzado, mas eu estou te alegando aqui que é mais importante você prestar atenção ali nas pontinhas, se elas estão direcionadas para o local certo e paralelas. Essa pra mim é uma das melhores, é a melhor etapa aí do lash lifting, porque é muito satisfatório, é muito gostoso ficar deixando os fios certinhos. E quanto mais você pratica, mais você melhora e mais orgulhosa você fica do seu resultado. Eu tenho certeza que você vai conseguir perceber e sentir isso que eu tô falando. Assim que os fios estiverem alinhados, a gente vai para a próxima etapa, que é passar o passo 2. A gente está aplicando aí o passo 2 no mesmo local em que a gente aplicou o 1. Então, a gente vem espalhando, deixando homogêneo da mesma forma. E aí, logo depois, a gente vai vir colocando a fitinha e esperando esse passo agir para conseguir refazer todas as pontes de sulfeto que a gente deixou mais maleáveis para conseguir mudar o formato desse fio.
Removemos aí o produto e a gente vai vir aplicando a tintura para deixar esse fio ainda mais pretinho. O fio dessa modelo, as pontinhas dele são mais lourinhas, o que é muito comum. Então o ideal é que a gente deixe tudo preto para que ele aparente ser mais longo. As pontinhas não apareciam muito e agora elas vão ter um resultado muito diferente. A tinta é muito fácil de aplicar, é apenas vir depositando mesmo e penteando esses fios, já que ela também tem componentes que neutralizam a ação do passo 1, então esses fios continuam sendo fixados. Porém, o importante aqui é você entender sobre ficha de anamnese. A tinta é uma das maiores responsáveis por reações alérgicas. Comigo nunca aconteceu, é difícil sim, mas você, como profissional, deve dominar a ficha de anamnese e as contraindicações, quem não pode fazer ou fazer. Em muitos casos, eu apenas faço o lash lifting e deixo de aplicar a tintura por causa de uma conversa prévia que eu já tive com esse cliente ou modelo. Então, você deve saber as perguntas exatas para fazer, para não sofrer nenhuma sequela, nenhum malefício depois. É exatamente por esse motivo que a gente vem limpando tudo logo no final, com algodão umedecido mesmo, não tem que ter medo de ter água. Quando você entende sobre as pontes de sulfeto, sobre as pontes de hidrogênio, como que todo produto age no fio, no córtex, na cutícula, na medula, você vai conseguir entender por que a água não vai interferir nisso. A última etapa é a hidratação. A gente vem aplicando direto com a escovinha mesmo para deixar todos os fios bem saudáveis, nutridos e tratados. E o final não podia ser diferente. Fios curvados, alinhados, pretinhos, bem projetados na medida certa, sem ficar encostando lá na pálpebra, o que fica perfeito. A cliente fica apaixonada e levanta muito o olhar. É natural, não fica nada artificial. Ela pode molhar, ela pode passar rímel, ela pode passar demaquilante. São os próprios fios dela, feito da maneira certa. Eu espero que você saiba que isso aqui foi só a pontinha do iceberg. Eu tenho alunas que começaram sem nunca ter feito nada de lash lifting, sem saber nada e tiveram o primeiro resultado, assim como vocês estão vendo na tela aí. Mas eu também tenho alunas que já faziam e entraram para a profissão lash lifter para mudar os resultados. Olha aí, as clientes delas são as que mais amam realmente essa transformação. Tem alguns depoimentos que eu separei também para vocês conseguirem visualizar. Afinal, eu fui a minha primeira aluna, né? Eu fui implementando aí estratégias para realmente conseguir sair de um lash comum para uma lash lifter profissional. E agora para o nosso desafio final. É o nosso 5º e último desafio. É um segredo que só a gente vai ter. Ele é bem especial, então preste atenção. Você vai no meu Instagram, @carol.lashlifter, e vai entrar na caixinha de perguntas que está aberta agora lá nos stories e vai mandar uma pergunta. Eu geralmente respondo algumas, não todas, mas eu vou dar preferência e prioridade para a sua. Mas como eu vou saber que você viu essa aula? Em algum lugar da mensagem você vai colocar o número 5. Então, por exemplo, você vai perguntar: Carol, eu posso molhar o lash lifting? E aí você vai colocar um 5 no meio dessa frase. Eu vou saber que é sua e eu vou responder a sua pergunta. Esse é o nosso segredo, hein? Pode ser pergunta técnica, pode ser pergunta de mentalidade, pode ser pergunta financeira, pode ser pergunta de estrutura, de material, você pode escolher. Mas capricha na pergunta, hein? Pensa numa pergunta boa, manda lá com o número 5, que eu tô muito ansiosa para ver. Então, nossas aulas chegaram ao fim aqui no SPL, tivemos 5 aulas, mas eu espero te ver dentro do Profissão Lash Lifter, nas monitorias que a gente sempre faz, no suporte, nas aulas, que você continue nessa profissão, que eu te provei por A mais B, que é a nossa profissão do futuro.